neste Deus que se fez carne. Natal. Natal é nascimento. E o Natal, o nascimento de Jesus, é uma prova do amor dele por nós. Natal, uma prova do amor de Jesus por nós. Comece a dizer com fé: Jesus me ama. De novo, Jesus me ama. Diga: ele nasceu como homem, porque ele me ama. Amém. A palavra em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, como nós podemos dar glórias a Deus? É confessando que Jesus Cristo é Senhor. Todas as vezes que nós dizemos Jesus Cristo é Senhor, é o meu Senhor, nós estamos glorificando a Deus. Então vamos dizer isso. Diga: Jesus Cristo é Senhor. Diga: Deus, eu te louvo, eu te dou glórias, afirmando o que eu creio, que Jesus Cristo é Senhor. Vamos orar. Pai amado e bendito, Deus bom, justo e verdadeiro, neste nosso culto de celebração de Natal, nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ainda mais, Jesus, porque Tu tens sempre mais para nós. Quando nós achamos que já vimos tudo, que já ouvimos tudo, o Senhor nos surpreende com mais revelação, com mais iluminação do nosso entendimento. Por isso, nesta hora, Pai, em que a Tua palavra será ministrada, exposta, pregada, ó Deus, nós pedimos, ilumina, Pai, ainda mais aquelas áreas da nossa capacidade de entender. Ilumina, Jesus, ilumina, revela-te ao teu povo de uma forma mais profunda, mais intensa, mais pessoal, Senhor, mais íntima. Que esta mensagem, ó Deus, venha acrescentar, que esta mensagem venha nos fazer pessoas melhores, Pai, por te conhecer, porque Tu provaste o teu amor vindo a esta terra e morrendo por nós. Mas antes de morrer, o Senhor teve que nascer. Então, fala-nos a respeito do Natal. Nós assim recebemos esta palavra com ações de graças em nome de Jesus. E todos os que amam a Cristo e que Cristo é o Senhor das suas vidas, digam amém e amém. Graças a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, hoje e sempre. Obrigada, Tiago. Graça e paz a você, meu amado. Amados do Senhor, irmãos queridos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, bom perfume de Cristo, reis e sacerdotes, ministros de uma nova aliança, aqueles que estão por cima e não por baixo, que são cabeça e não cauda, aqueles que foram feitos reis e sacerdotes, aqueles que são o que são pela graça de Deus. É Natal. E hoje nós vamos falar uma vez mais do dono da festa, daquele que é a razão da nossa existência, Jesus. Jesus não foi simplesmente um homem. Jesus não foi simplesmente um mártir ou uma história. Jesus foi superior. Ele não se compara a qualquer ídolo de qualquer religião. Jesus nunca se comparou, nunca será comparado a nada, nem a ninguém, porque nunca haverá ninguém como Jesus. Jesus é Senhor, Jesus é soberano, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Deus que habitou entre nós e que pelo seu sacrifício nós obtivemos vida eterna. E obtivemos vida eterna, eterna redenção, de graça. Diga, de graça. Diga, foi por amor. Foi por graça. Então, eu quero, no ponto 1, lembrar que Jesus era totalmente divino
e totalmente humano. Essas duas naturezas estavam nele. Isto é um mistério. Nós não cremos num Jesus metade Deus, metade homem. Jesus não era metade. Aliás, Deus nunca se relacionou com ninguém pela metade. Ele é sempre inteiro, ele é sempre completo. Ele é Deus totalmente. E quando ele se manifestou num corpo de carne, num corpo humano, aquele corpo, aquela pessoa era 100% humana, 100% homem. Tudo que você e eu somos estava ali na pessoa de Jesus. Porém, não os nossos pecados, mas a nossa humanidade. E ele também tinha a natureza do Deus que veio à terra. Ele era 100% Deus. Então ele não era metade homem, metade Deus. Ele era 100%, totalmente homem e totalmente Deus. E a palavra de Deus diz que ele tinha essas duas naturezas. Por isso, muitas vezes, ele fala como filho, como homem, se dirigindo a um pai. Como nós fazemos, como nós devemos fazer. Muitas vezes ele opera milagres, sinais, prodígios e pode salvar totalmente os que nele criam, creem e crerão, porque ele é totalmente Deus. E quando esteve aqui, não deixou de sê-lo. Amém? Jesus era o verbo, Jesus era a palavra, Jesus era o logos, Jesus era a força criadora. Diz em João 1 e 14, no princípio era o verbo estava com Deus, o logos, a palavra, a força, o poder criador estava com Deus, e o verbo era Deus, era Deus, era Deus. Diga, o verbo era Deus. Diga, a palavra era Deus. Diga, a força criadora era Deus. Diga, o logos era Deus. E o que aconteceu com Deus? O verbo se fez carne. Deus se fez carne. O logos, a palavra, a força criadora, o poder máximo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Agora a glória de Deus estava em alguém visível, numa pessoa. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Apesar dele ser 100% Deus, ele estava ali como filho único do Pai, na manifestação de filho para assumir a sua e a minha identidade e poder ser o nosso substituto. Jesus era plenamente Deus. Confesse isso, diga, Jesus era plenamente Deus. Onde está isso na Bíblia? Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, ele diz, porquanto nele, ele está falando do Senhor Jesus Cristo, habita corporalmente. O que significa isso? No corpo de Jesus, habita ali naquele corpo, corporalmente estava toda a plenitude da... O que nós estamos falando aqui? Toda, é que não ficou nada de fora, é toda. Plenitude. O pleno que é Deus, o total que é Deus, o completo que é Deus. A divindade plena e total estava em Jesus. Não ficou um velho lá sentado num trono, dormindo, e aqui veio um filho que depois passou pela Via Crucis, ensanguentado e morreu, e depois ele ressuscitou, e depois ele foi assunto ao céu e sentou num trono do lado do velho. Não. Isso é história da carochinha. Isso é tradição de ignorantes. O que a palavra de Deus diz é que em Jesus Cristo habita corporalmente, naquele corpo, toda a plenitude. Não ficou um Deus lá. Deus veio aqui. E em Jesus ele estava pleno da sua divindade. Amém? Jesus é plenamente Deus. Diga isso. Jesus é plenamente Deus. Jesus também é e era, porque eu estou falando aqui da sua manifestação física, Jesus era a expressão exata de Deus. Não havia
dúvida, não havia só para os incrédulos, mas ali estava de verdade a expressão exata de Deus. Então, se alguém quer saber exatamente como é Deus, ela precisa conhecer Jesus. Ninguém vai saber exatamente quem é Deus, como é Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, as qualidades de Deus, as virtudes de Deus, ignorando Jesus. Então cai por terra essa historinha de que todos os caminhos levam a Deus. Todos os profetas, os gurus, os pais de santo, os santinhos da igreja romana, enfim, tudo isso não tem nada a ver com Deus. Jesus Cristo, só Ele é Deus. E Ele é plenamente divino. E Ele é a única expressão exata de Deus. Existem pessoas boas, existiram, pessoas que fizeram o bem, pessoas maravilhosas, mas que nunca foram a expressão exata de Deus. A expressão exata de Deus é Jesus. Onde está isso, minha bispa? Em Hebreus 1, versículo 3. Ele, está falando de Jesus no contexto, que é o resplendor da glória. Quem é que resplandece a glória de Deus? Jesus, plenamente. Ele é o resplendor de a glória e a expressão exata do seu ser. Então, quem quer conhecer exatamente Deus, tem que conhecer Jesus Cristo. Não tem como conhecer exatamente Deus sem conhecer a expressão exata de Deus, que é Jesus. Ele é a expressão, a Bíblia afirma, sustentando todas as coisas. Quer dizer que Jesus sustenta, o governo está sobre os seus ombros, pela palavra do seu. Então não há um poder paralelo. Jesus tem um poder paralelo ao poder de Deus. Não, Ele é plenamente divino, Ele é a expressão exata de Deus, Ele sustenta todas as coisas porque Ele é Deus, pela palavra do seu poder. A palavra é dEle, o poder é dEle, e nessa palavra de poder Ele sustenta todas as coisas. A Bíblia diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, esta expressão exata de Deus, o resplendor da glória veio aqui num corpo de homem, e Ele fez o quê? Com a sua morte, a purificação dos pecados, Ele veio para isso. Aí Ele subiu ao céu e assentou-se à direita da majestade nas alturas. A direita, o texto original, não é lado direito, é dextra em grego. Destras de Deus. Destra não é mão. O original traz o que é dextra. É máxima autoridade, pleno poder de Deus. Então, quando Jesus subiu às alturas, Ele se assentou no trono, não é à direita de um velho, um Deus com um cajado, um senhor que ficou lá, o Pai. Ele se assentou no trono com a máxima autoridade, pleno poder da majestade nas alturas, porque Ele é Deus, Ele só, e não divide com ninguém a sua máxima autoridade e o seu pleno poder. Amém, igreja? Então estamos desmantelando aqui coisas da tradição, de que existem 3 tronos, de que Deus está à direita do Pai. Deus não está à direita do Pai, Deus é o Pai, Jesus é o Pai, e Ele tem pleno poder e máxima autoridade. Amém? É assim que Ele está sentado no seu trono de glória. Ponto número 2. O plano de Deus foi revelado a José e Maria, que foram obedientes à sua voz. José e Maria ouviram a revelação mais humanamente absurda que poderia alguém ouvir. Uma moça que deveria ter uns 17, 18 anos, Deus se revela a ela dizendo, olha, você está gerando, você vai gerar o Salvador. Isso é completamente. José não havia se casado ainda com Maria.
E Deus diz, a tua mulher está gerando um filho que não é teu, é do Espírito Santo. E você vai aceitar e vai assumir, vai ser pai e vai ajudá-la. Então ouça, o plano de Deus quando foi revelado a José e a Maria, não teve resistência, porque o plano de Deus é irresistível. Quando o Senhor se revelou a você e a mim, nós não resistimos. O plano de Deus não tem resistência, nós obedecemos. Quem é eleito, quem é escolhido, quem é predestinado, quando tem um encontro com Cristo, não resiste. Aleluia. Então, Jesus veio exclusivamente para salvar o seu povo. Vamos ver Mateus 1, 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, desposada, ela não era casada ainda. Ela estava noiva, prometida, eles iam se casar, tá bem? Sem que tivessem ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela não disse, vou fazer um aborto para ninguém falar mal de mim. Eu vou dar um jeito, vou fugir para não passar essa vergonha. Imagine isso naquela época, naquela sociedade. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele não sabia o que estava acontecendo, Deus não tinha se revelado a ele. E ele disse, eu não vou falar mal dela. Eu não entendi nada, mas eu vou deixá-la e vou me mandar. Esse filho não é meu, não. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veja como Deus não é Deus de confusão. Confusão fazem os homens. Deus não é Deus de confusão. Deus diz, espera aí, deixa eu arrumar as coisas na cabecinha do José. Coitadinho, José não está entendendo lhufas. A mulher dele é santinha assim, é purinha. É uma menina boa, virgem, é minha eleita. Mas ele não está captando. Então eu vou explicar para ele. E o Senhor aparece em sonho. Esse anjo aqui é o Senhor se revelando a ele. Não é? E diz o versículo seguinte. Ela dará à luz um filho e lhe porás. Sabe o que o Senhor está falando agora? Você vai assumir, cara. Eu estou explicando que é do Espírito Santo, mas não é para você só ficar bem na fita e deixar a tua mulher. Não, você vai assumir, vai pôr o nome na criança e eu já vou te dizer qual é o nome. Jesus. Porque esse Jesus salvará o seu povo dos pecados dele. Não é o teu povo, ele não está falando do povo de José, ele está falando do seu povo, terceira pessoa. O povo do Senhor Jesus. Então, Jesus veio para salvar o seu povo. Aqui estava apresentado o plano de Deus revelado a José. Amém? A Maria. E eles simplesmente disseram, sim, Senhor. Então, o nome de Jesus também foi ordenado por Deus. Vamos continuar lendo, 22 a 25. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então, aqui é o cumprimento da profecia. Lá atrás, 700, 800 anos, 900 anos antes, já estava profetizado. Eis, o que disse o profeta? Que profeta que disse isso? Quem sabe? Isaías. Eis que a virgem, amados, os judeus foram realmente cegados, porque estava lá no livro deles, no livro da lei, no livro dos profetas. Estava tudo escrito. Eis que a virgem conceberá. E dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Eu expliquei quinta-feira que Emanuel é um título messiânico. Hoje se usa até como nome de pessoa, mas não é nome de pessoa, é um título messiânico. Que quer dizer Deus conosco. Era a profecia se cumprindo. Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Jesus é o título messiânico. Jesus é o Emanuel, falado em Isaías, concebido por uma virgem. Diga glória a Deus. Diz o versículo 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Olha que José lindo. Que José fofo. Que homem hoje. Às vezes tendo o filho dele mesmo, não tem a dignidade de assumir. Foge.
Quer fazer teste de paternidade, DNA, para saber se é filho? Então veja aqui um plano perfeito do Senhor. Veja aqui a honestidade desses servos de Deus, não é? Contudo, não a conheceu, amado, não é conhecer de quem é Maria. Esse não a conheceu fisicamente, conjugalmente, sexualmente. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. José não tocou em Maria. Ele a desposou, assumiu aquela gestação, assumiu Jesus como seu filho, pôs o nome de Jesus, mas não teve nenhuma relação íntima. Vamos quebrar outro paradigma, outro dogma católico. Que Maria nunca se relacionou. Ela sempre permaneceu virgem. Mentira. Contudo, não a conheceu. Qual é a palavra que vem agora? Enquanto ela não deu à luz um filho. Depois que ela deu à luz a esse filho, que era a concepção do Espírito Santo, José consumou seu casamento, sim. Inclusive teve outros filhos com ela, irmãos de Jesus por parte de pai. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então cai aquele dogma que Maria imaculada, concepção imaculada. A imaculada concepção, sim. Concepção que não teve mácula, não teve a conexão com o homem. Mas depois, Maria foi uma mulher como qualquer outra mulher. Já sei que estão me amaldiçoando, apagando meu nome do livro da vida, me excomungando agora. Mas, amados, a Bíblia diz, enquanto ela não deu à luz, José a respeitou, a preservou. Depois ele teve uma vida normal com a sua esposinha. Amém? Muito bem. Então, os magos, até aqueles bruxos, até aqueles místicos do Oriente, isso era muito comum naquela época, tiveram um sinal, foram avisados profeticamente, né? E depois deles serem avisados, eles estavam atravessando um deserto. Depois deles serem avisados profeticamente, eles viram o sinal da profecia, uma estrela que anunciava o nascimento de Jesus e o exato local onde Jesus estava. Vamos ver lá em Mateus 2, 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, onde Jesus nasceu? É Belém da Judéia, não é Belém do Pará. O bispo conta que teve um jogador, uma vez, que entrevistado, foi jogar no Pará, um jogador de futebol. E falaram, o que você sente de estar aqui jogando no Pará? Eu estou muito emocionado de estar jogando na terra que Jesus nasceu. Só que não, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Eles estavam passando. E aí? E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha, rei com letra maiúscula. Eles eram bruxos, eles eram adivinhos, eles eram magos, eles eram mágicos, eles eram encantadores, mas eles sabiam que alguém nasceria, que estava profetizado, que estava escrito, que havia um povo que esperava esse rei. E eles perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, mas como é que esses magos foram adorá-lo? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quando virem Deus na sua vida, pode ser bruxo, pode ser cartomante, pode ser espírita, pode ser o que for, idólatra, vão se dobrar a este Deus, vão se curvar, vão dizer adeus na vida dele, adeus na vida dela, adeus naquela casa, adeus naquela família. A nossa família será reconhecida como família bendita do Senhor. E mesmo que não creiam no Senhor, vão ver o Senhor através de nós. Amém? Jesus, ele é chamado de o nosso guia.
Conforme Mateus e conforme Miqueias. Eu estou aqui pegando do Velho e do Novo Pacto para você entender. Profecias lá atrás, cumprimento aqui na nossa dispensação. Vamos lá. Mateus 2, 3 a 6. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles de onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Por que eles estavam respondendo para Herodes? Herodes já estava com as antenas assim, peraí, eu que sou o rei, já está nascendo um outro rei? Aquele rei vai me tirar. Onde ele está? Eles disseram, olha, segundo os profetas, está escrito. Olha que coisa linda, ele lembrando os profetas. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá Jesus é o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então diga, Jesus é meu guia. Diga, ele me apacenta. Muito bem. Bispa, continuando, onde é que está isso lá em Miqueias? Porque nós citamos Miqueias 5:2. O mesmo texto, 900 anos antes. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha o profeta dizendo, quem é que vai sair de ti, Belém, Efrata? Deus. Aquele que há de reinar é desde os dias da... Está falando de Jesus, mas falando da eternidade. Deus é eterno, Jesus é Deus. Ele estava profetizado em Miqueias 5:2, amém? Número 3. 700 anos antes de Jesus nascer, já havia profecias a respeito do seu nascimento. Quero dizer para a igreja que nós temos um estudo muito velho. Hoje aqui não tenho tempo para isso e também não é um estudo, mas nós temos Jesus em todos os livros da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Fala de Jesus. Até o nascimento dele, as profecias, tudo apontava para ele, os tipos de Cristo. Depois, os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João falam dele, do cumprimento das profecias. E depois, nós temos a dispensação da graça, quando ele é assunto aos céus. Toda a Bíblia fala dele. Tudo fala e aponta para Jesus. Amém? Isaías 7,14, vamos lembrar? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. O que eu citei lá? Eu estava lendo Mateus. Lembram-se? Agora eu estou lendo o quê? Isaías. Que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele está citando Isaías lá no Novo Pacto, né? No Novo Testamento. Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Josué voltou para a história. Olha só, a pedra que pus. Que pedra? Tanto a pedra que se fala de sustentação, de esquina, de remate. Sobre esta pedra única. Lembram-se da conversa de Jesus e Pedro? Pedro, tu és pedrinha, Petrus. Mas sobre esta pedra, Petra, pedra angular, pedra única, a pedra que foi posta diante de Josué, sobre esta pedra lavrarei, ok? Única, de 7 olhos, toda a visão de Deus, a perfeição de Deus. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Quando Jesus se manifesta, num só dia a iniquidade é tirada. Amém? Ele é a pedra que está profetizada em Zacarias. Daniel 9, 25 e 26. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Quem é esse ungido? Jesus.
ao príncipe. Quem é este príncipe? Jesus. 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É uma profecia escatológica, mas fala de um príncipe, fala de um ungido. É Daniel se referindo a Jesus Cristo. Amém? Depois das 72 semanas, será morto ungido, Jesus, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o anticristo. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. É a volta segunda de Cristo. Mas aqui já fala de um ungido e de um príncipe. Amém? Jesus Cristo. Muito bem. Ponto 4. Deus já havia prometido um redentor. Quando que Deus promete um redentor? No livro de Gênesis. Capítulo 3, versículo 15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando depois do pecado com Satanás, que tinha encarnado numa serpente. E ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher não é Eva, não. A mulher é a igreja. A mulher tipifica a noiva de Cristo. Lá atrás Deus já colocou inimizade entre ele e entre ti, Satanás e a igreja. O diabo é inimigo da igreja. A igreja não é lugar para show de diabos. A igreja não é lugar para entrevistar diabos. A igreja não é lugar para exaltar demônios. Porque foi colocada por Deus uma inimizade entre o diabo e a igreja. Entre a tua descendência, diabo. O diabo tem uma descendência nessa terra. Qual é a descendência do diabo? Não é demônio. Demônio não descende do diabo. Demônios são anjos caídos, como o diabo é um anjo caído. Quem é a descendência do diabo? Filhos da perdição. Gente que existe nesta terra que é apenas alma vivente. Não tem parte com Deus. É a descendência do diabo. Colocarei inimizade entre ti e a igreja, entre a tua descendência, capeta, e o seu descendente. O descendente da igreja é Jesus. Está profetizado apenas no início da Bíblia, já no capítulo 3, versículo 15. Jesus está aqui profetizado, o descendente da igreja. Ele te ferirá a cabeça, Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como assim? Quando que Jesus feriu a cabeça do diabo? No Monte Gólgota, Monte da Caveira. O formato do Monte Gólgota é um crânio. Ali a cruz de Cristo, a morte de Cristo, esmagou a cabeça do diabo. Ali principados e potestades foram despojados por Jesus. Ele é vencedor. E quando diz que ele fere o calcanhar, a Bíblia diz que sob os pés de Cristo está o poder da igreja. Isto significa que o diabo, ele vive ferindo o calcanhar de Cristo, a sustentação, a igreja, a noiva, a mulher, ferindo. É a nós que o diabo tenta ferir para atingir o rei, o príncipe, o Senhor, o Messias, o Deus poderoso. Os irmãos estão entendendo? Quanta revelação no Natal, não é verdade? Tem que ter significado o nosso Natal, amados. Razão de ser. 1 de João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede porque é descendência dele. O diabo vive pecando desde o início. O diabo vive pecando. Desde quando? Do princípio. Desde que ele é diabo. Para isto se manifestou Jesus. Aqui como filho, para ser o seu substituto e o meu. Para que Jesus se manifestou? Entre tantas coisas, logicamente. Leia comigo em voz bem alta e forte. Para destruir as obras do... A minha pergunta é, ele veio e destruiu ou não? Jesus destruiu as obras do diabo ou não? Destruiu, no grego katargel. Isso significa que na sua vida, você que recebeu Jesus, o príncipe, aquele que era e que há de vir, o Deus, a plenitude da divindade, a expressão exata do seu ser, na sua vida o diabo não pode, foi destruído, katargel, acabado, aniquilado, não tem espaço, não pode, contra aquele que é ungido de Deus.
história é essa de o diabo fez, o diabo aconteceu, o diabo entrou, o diabo saiu, o diabo... Que vá para o lugar dele, porque para mim e para você o diabo não pode nada. Amém? Esse destruiu significa que Deus aniquilou o poder dele. Tirou o poder dele que ele tinha na vida do povo de Deus. Quando isto passa a ser eficaz e evidenciado? Quando o povo de Deus crê em Deus, Jesus, e ali o recebe como seu Salvador único e suficiente. Ali o diabo, catargel, é destruído e não tem mais poder de atuar na sua nem na minha vida. Aliás, a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe... Toca ou não toca? Não. Muito bem. No livro de Daniel, Jesus é o Messias, é o príncipe, é o ungido, é o líder. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Tem algumas versões bíblicas que falam líder. Tá bem? Tem algumas versões bíblicas que chamam de Messias. Ele é este que vem restaurar todas as coisas. Amém? E que quando voltar, vai encontrar aqui tempos angustiosos. Nós não estaremos mais aqui, graças a Deus. No livro de Zacarias, ele também é apresentado como pastor. Veja lá, Zacarias 13:7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Aqui está profetizado, um dia o pastor seria ferido, e sem o pastor as ovelhas ficariam dispersas. Mas o pastor venceu a morte, e voltou, e ele volve a mão para os pequeninos. Quem são os pequeninos? São os da fé. São os filhinhos que ele chama em João, filhinhos, são os amados, é a igreja, é a noiva de Cristo, amém? Ponto 5. No Novo Testamento, sua obra foi confirmada, sendo um testemunho da verdade. Então, amados, contra fatos, não há argumentos. Agora não é mais só questão de fé. Nós cremos, obviamente, mas tudo se cumpriu. Tudo está se cumprindo e tudo se cumprirá cabalmente. Nada falhou. Não há um tio, não há um pingo que tenha falhado de tudo que foi dito em toda a Bíblia Sagrada. Cai por terra também aquela conversa fiada de que a Bíblia foram homens que escreveram. Faz-me rir. Não existem homens nesta terra capazes de ter a coerência através de séculos, de tempos diferentes, de culturas diferentes. Não existe a possibilidade da Bíblia ter sido escrita meramente por homens. Homens pegaram a pena, homens pegaram uma tinta, homens pegaram alguma coisa que registrasse, mas a inspiração e o que dirigiu aquelas mãos foi Deus. Veio de Deus. Não há incoerência em toda a Bíblia Sagrada. Por isso é o livro dos livros, o livro por excelência. Amém? Então, no Novo Testamento, toda a obra de Cristo foi confirmada. E é um testemunho da verdade. Jesus é a luz do mundo. João 1:4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Existe luz sem Cristo? Não. Existe uma família iluminada sem Cristo? Não. Existe uma sociedade que possa viver na luz, ter direção sem Cristo? Não. Jesus também é a palavra profética. 2 de Pedro 1:16-19 diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. O que Pedro está dizendo? Nós não estamos aqui falando para vocês de um poder
Nós não estamos aqui falando de um Senhor que nós andamos com Ele, um Senhor Jesus Cristo, seguindo uma fábula. Nós não estamos inventando uma história. Nós não estamos pegando uma história pronta, engenhosamente. Mas não há engenhosidade capaz de fazer tempos todos se cumprirem na perfeição que Deus fez. Mas nós mesmos, disse Pedro, fomos testemunhas oculares da sua majestade. 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esta voz veio a respeito de Jesus, quando estava ali, passando pelo batismo de João para cumprir a lei. Amém? Versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ponto. Nós temos aqui Pedro testemunhando que ele era Jesus, que ele era o Messias, que ele era a luz do mundo, que ele era a expressão exata do ser de Deus. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração. Quem é a estrela da alva? A estrela da manhã. Jesus, uma expressão para um anjo. Jesus é a estrela da manhã, a estrela da alva. Quando ela nasce no coração de alguém, tudo isto aqui é confirmado. A palavra que se confirmou na história, a palavra se confirma dentro de cada um que o recebe. A estrela começa a brilhar, a luz começa a brilhar, as trevas vão se dissipando e Jesus começa a estruturar a vida de quem estava com ela desestruturada. Amém? Jesus é o Filho, amados, que dá vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Filho era Ele mesmo. Amou ao mundo de tal maneira. Que amor é esse de entrega na cruz? E que mundo é esse que Ele amou? Será que Deus amou ao mundo todo? Você sabe que no grego há palavras diferentes para mundo. Existe a expressão cosmos, que diz respeito ao mundo físico. Quando diz assim, que Deus criou o mundo e tudo que nele há. Que mundo é esse? O cosmos. Amém? Mas para a palavra mundo também aparecem outras duas expressões. Aion e ocumene. Diz que Deus amou o mundo ocumene. Mundo aqui nesta passagem é ocumene. A palavra ocumene significa o mundo dos eleitos, um mundo específico, um mundo exclusivo, que diz respeito a um grupo de pessoas que ele de antemão conheceu e as predestinou para ele. Você que é salvo por Jesus faz parte do mundo ocumene, mundo dos eleitos. Foi esse mundo que ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O mundo aion diz respeito a um grupo de pessoas filhas da perdição, os descendentes do diabo, aqueles que nunca serão salvos. Deus não morreu pelo aion, Deus não morreu pelo filho da perdição, pelo filho do diabo. Há agora, nesse exato momento, milhares de pessoas indo para o inferno, não porque um dia rejeitaram a Cristo, não o aceitaram, porque não foram predestinadas para a salvação, não nasceram de Deus, não são criação de Deus, são descendentes do diabo, fazem parte do aion, um mundo pelo qual Jesus não derramou uma gota de sangue. Isto é revelação da graça de Deus.
Isto é para você valorizar a sua eleição incondicional. Você foi escolhido por Deus não porque você foi bonzinho, não por causa do seu sobrenome, não por causa do bem ou do mal que seus pais fizeram. Você ainda não tinha carne e o seu espírito estava antes da fundação do mundo com Deus. Lá Ele predestinou você para ser dele e isto não poderia ser alterado. Aleluia! Deus amou ao mundo, Deus amou o cumene, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, só o mundo ocumene pode crer. São os da fé, são os que recebem o dom da fé, e quem nele crê não perece, mas tem a vida. Diga, eu faço parte. Glória a Jesus, aleluia. Amados, eu termino lembrando que a importância do Natal é a celebração do Messias, do Rei Jesus, do Salvador, do Guia, do Ungido, do Redentor, do Senhor de Senhores, do verdadeiro Deus. Nós honramos o seu nascimento, nós honramos a sua vida, nós honramos a sua morte, nós honramos a sua ressurreição. Nós testemunhamos o cumprimento das profecias e nós glorificamos a revelação de Cristo, que vive em nós e nos já fez mais que vencedores em todas as coisas. Aqui estão hoje, celebrando neste culto natalino, os vencedores. Aqui estão os que o Senhor derramou sangue por eles. Aqui estão aqueles que de antemão Deus conheceu. Onde está isso, bispa? Não temos no telão, mas está em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. E aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, só aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Este é você, aleluia! Aleluia. Duas passagens para encerrarmos, Lucas 2 e João, vamos lá, Lucas 2, 10 a 14. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Leve hoje esta boa nova de grande alegria por onde você andar, este final de ano, início de 2018, o resto da sua vida. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor, aleluia! Aplauda, aplauda, aplauda. Aleluia. E isto vos servirá de sinal. Deus é um Deus de sinais. Ele mostra. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, aleluia. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer. Paz na tua vida, paz na tua casa, paz na tua família, paz nos teus negócios, paz na tua igreja, paz por onde você andar, porque você faz parte dos homens a quem Ele quer. Aleluia! Deus quer seu bem ou não? Deus quer seu bem ou não? Sim, então receba a paz dele, em nome de Jesus. E bispa, da onde vem tanta revelação? Por que assim a nossa vida? João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que você conhece hoje
é graça e verdade. Quem trouxe esta graça e esta verdade? Jesus. Quem é Jesus? Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Nele habita a plenitude da divindade. Ele quis revelar estes mistérios a você. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? A verdade, a graça, você recebeu de Jesus. E não só a graça da salvação, mas a graça sobre graça, a revelação de quem Ele é. Você entende o privilégio que você tem? Você sabe quantas pessoas hoje vão celebrar o Natal sem saber nada a respeito do dono da festa? Muitas. Mas você teve os seus olhos iluminados. O véu caiu. As escamas saíram dos olhos. E o Senhor se revelou a você como de fato Ele é. Fique de pé no seu lugar. Vamos agradecer a Ele. Vamos dizer que nós o amamos. Vamos fazer declarações de amor nesta hora. Sim, Jesus, teu amor nos constrange, Jesus. Declare aí o seu amor a este Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Senhor Jesus, muitos neste dia, Senhor, vão usar uma roupa nova, um sapato novo. Muitos neste dia, Senhor, vão comer uma comida diferente. Muitos neste dia, Pai, vão oferecer à família, a amigos, irmãos, algo diferente. Uma ceia. Muitos vão trocar presentes. Muitos vão dar um abraço, um beijo. Mas a pergunta que fica é: o que te daremos, Pai? O que nós preparamos para o Senhor? O que nós vamos te dar, Jesus? Se a nossa roupa veio de Ti, nosso sapato veio de Ti, a nossa comida veio de Ti, os presentes vieram de Ti, nossa família veio de Ti, nossos amigos vieram de Ti, nossos irmãos vieram de Ti, os abraços vieram de Ti, os beijos vieram de Ti, Jesus. Todas as expressões de generosidade vieram de Ti. Tudo que nós temos para dar e para receber veio de Ti, Jesus. Mas o que é que nós vamos te dar, Jesus? Oh, Jesus. Será que sobrou algum presente para Ti, Jesus? Na nossa árvore de Natal?
será que na nossa mesa tem uma cadeira para ti, Jesus? Será que na nossa lista de presentes tem o teu nome, Jesus? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Perdoa a nossa humanidade, Jesus. Perdoa, Jesus, quando muitas vezes nós usamos alguns padrões que não são muito santos, Senhor. Oh, Jesus. Quando alguma coisa rouba o foco, a atenção, o foco que é teu, a atenção que é tua, perdoa-nos, Pai. Nesta manhã nós te pedimos perdão, Jesus. Nós queremos te dar o nosso louvor por inteiro, como o Senhor nos se deu por inteiro a nós. Nós queremos te dar a nossa adoração por inteiro, o nosso abraço, nosso beijo, nosso carinho, nossa oração por inteiro, Jesus. Muitas pessoas vão dar horas hoje para outras pessoas, mas quanto temos dado de horas para ti, Jesus? Oh, Deus, levanta aqui um povo sem reservas, Pai. Levanta aqui um povo sem restrições, Jesus. Oh, Deus, que nós sejamos alargados, Pai, no nosso amor, no nosso entendimento, Jesus, na nossa obediência. Que tudo que fizermos, Pai, em palavra, seja em ação, seja para a glória do Senhor, a glória do Deus vivo. Obrigada por tudo, Jesus. Obrigada por tudo, Jesus. Tu verdadeiramente és o Senhor desta igreja. E assim nós o declaramos hoje e para sempre. Amém e amém. Feliz Natal. Feliz Natal.